nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor. Estamos aqui, Senhor, para aprender de Ti, que é manso e humilde de coração. Agora toma o irmão Luiz nas Tuas mãos, Senhor. Faça como bem lhe apraz nesta manhã, Senhor, contanto que saímos daqui renovados na Tua presença. É tudo que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Pode tomar teu assento. Damos continuidade nesta manhã aos temas ministrados nesta casa com relação ao avivamento. Por que não dizer o reavivamento? Todos os dias você é chamado a este local para louvar ao Senhor, para engrandecer a este Deus, para reconhecê-lo como seu Senhor, justo, mediador da sua bênção, Pai Celestial. Bem ministrado na semana passada pelo irmão Guilherme, falando sobre um homem específico, Estevão, homem cheio do Espírito Santo. E o que é o avivamento, senão a presença do Espírito Santo na vida do homem? O tema que nós vamos lidar hoje, na lição de número 8, fala sobre o avivamento espiritual, não apenas localizado num único específico lugar, mas o avivamento espiritual no mundo. Há uma porta aberta neste local, assim como há uma porta aberta em muitos locais da face da terra. Continentes, países, têm em seu meio de convívio uma igreja que prega o Evangelho, que fala da palavra legítima, que fala de um Deus fiel e justo, mas nem todos que ouvem essa palavra a entendem. O avivamento espiritual no mundo somente acontecerá quando a igreja de Cristo em todas as partes falarem uma única voz, um único entendimento do que Deus é nesta terra, do que Deus faz pelas nossas vidas. Lemos na verdade prática, dando início a essa lição, que somente e exclusivamente, somente por intermédio do Espírito Santo, é que o mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. Uma igreja avivada, uma igreja não simplesmente alegre, mas disposta a servir ao seu Senhor. E tudo isso acontece somente e tão somente pela ação do Espírito Santo na sua vida, na minha vida. Começamos a leitura de Ezequiel 37 e 47. Ezequiel 37, ele espelha uma situação vivida por Israel, uma situação de escassez espiritual, falta da palavra de Deus, falta do entendimento de Deus, e muitos que até mesmo ouviram essa palavra não deram atenção ao que ele havia falado. Ezequiel 47 fala agora de um outro momento de situação da história de Israel. Fala também do meu momento, do seu momento nas verdades bíblicas, na história que hoje você faz parte. Abacuque 3:2 fala e pede em oração de que Deus aviva a tua obra, aviva no passar dos anos. Nós fazemos parte dessa história, nós fazemos parte desses anos de vida e vivência em Cristo Jesus. Ezequiel 37 e 47 tratam duas situações diferentes, por que não dizer diferentes, da igreja de Jesus.
a introdução dessa lição. Acompanhe comigo, página 56. Diz a introdução: o que Deus fez no tempo de Ezequiel, ainda pode fazer atualmente. O comentarista, ele crê na palavra de Deus, crê no avivamento a tempo e fora de tempo. Não existe uma igreja que está estagnada. Ela busca, ela se empenha, ela se esforça para ser uma igreja viva e atuante, não somente neste local, mas em toda a sociedade. Por todos os lugares onde passamos, temos oportunidades de falar deste evangelho. O que Deus fez no tempo de Ezequiel, verdadeiramente Ele ainda poderá fazer neste tempo atual. Ele produz avivamentos em várias partes do mundo. Notadamente, o autor, ele especifica no século XVIII e no século XIX. No século XX, ele diz: também contemplamos um grande avivamento por intermédio do movimento pentecostal. O que é o movimento pentecostal, senão o derramar do seu Espírito sobre a vida da sua igreja? Você recebeu uma boa dose, uma boa parte do Espírito de Deus, para que você não andasse nessa terra apenas como um corpo ambulante, sem vida, mas o Espírito desceu sobre toda a carne, desceu sobre toda a vida naquele local. Movimento pentecostal, movimento de avivamento da igreja pelo Espírito Santo. Você veio a esse local fazer o quê? Glorificar a Deus, exaltar a Deus, falar das suas benesses, do que Ele tem feito na sua vida, reconhecer que Ele é Senhor na sua vida. E isso requer um esforço além do natural. Se fosse pela minha natureza humana, eu não estaria aqui. Se fosse pela minha natureza humana decaída, eu estaria ali fora, vivendo a bel prazer. Mas o Espírito habita dentro de ti. Ele não está ao lado nem à direita, ele está dentro de ti. É esse Espírito que nos move todos os dias, não exclusivamente em dias de cultos pré-determinados, com horários determinados, mas todos os dias o Espírito Santo se manifesta em tua vida, te move do lugar onde você está, tira-nos do comodismo que vivíamos para hoje viver uma vida em abundância. Cremos que antes da vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja, Deus pode despertar um grande avivamento mundial. Nesta lição, Ezequiel 37 a 47, estudaremos os avivamentos espirituais que ocorreram no mundo. Tópico de número 1, fala do avivamento no tempo de Ezequiel. No subtópico, ele fala da calamidade e da restauração de Israel. Nós lemos agora há pouco, no capítulo de número 37, versículo de número 7 ao versículo de número 10, momentos da história em que Ezequiel se manifestou pela presença de Deus ao povo de Israel. Mas se nós lermos o versículo, a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 6, e pularmos do versículo de número 10, que lemos agora há pouco, e formos até o versículo final, no 14 e 28, nós veremos que, a princípio, o grande avivamento que Deus estava propondo à nação de Ezequiel, Israel, não era, a princípio, um avivamento espiritual, mas um avivamento político naquele local. O povo estava distante de Deus.
O povo estava levantando altares para outros deuses. O povo estava buscando não a face mais de Deus, mas a face de outros deuses. Acompanhe comigo Ezequiel, capítulo de número 37, a partir do verso de número 1. Ezequiel 37, a partir do versículo de número 1. Diz assim a palavra: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e ei que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam esses ossos sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. O avivamento não é obra do homem. O avivamento não é uma combinação de épocas, de períodos da história em que os homens criaram o avivamento, como que dizendo: vamos fazer desta maneira assim, e como fizermos desta maneira, assim vai acontecer. Não, o avivamento, o verdadeiro avivamento, cursa da vontade de Deus sobre a igreja. É no momento da adversidade, no momento da escassez, é no momento do problema, é no momento da angústia, é que o Espírito de Deus se move sobre a igreja. É neste momento que Deus estabelece em determinado local da face da terra, na igreja de Uruguaiana, na igreja do estado do Rio Grande do Sul, um avivamento legítimo da igreja. O avivamento, ele no passado era conhecido como algo que se sentia na sua coluna, algo que passava pelo corpo, estremecia a nossa vida. No passado pensávamos que era rolar no chão, sair correndo em disparada pela igreja, falando e gritando, uivando. E muitas das vezes via-se nas igrejas pessoas que entravam pela porta e logo a seguir caíam no chão, tombavam no chão, e as pessoas diziam: não toque. Não toque, porque é um tratamento do Espírito Santo. Mas não era o cair, não era o momento, mas era o levantar. As pessoas levantavam e continuavam da mesma maneira, se não piores. Este não é um avivamento do Espírito Santo. Esse é uma causalidade do homem. É o homem preparando o ambiente para ser gerado naquele local. O Espírito Santo não trabalha dessa maneira. O avivamento da igreja não acontece desta forma. Quando o avivamento acontece, quando o Espírito Santo se manifesta, o homem se arrepende. O homem busca a face de Deus. Quando o avivamento acontece na igreja, o homem tem sede da palavra de Deus, tem fome da presença de Deus. O homem reconhece os seus pecados e sabe o quão pequeno ele é. Ezequiel narra a situação da história de Israel. O povo estava em decadência. A nação estava separada, o povo estava distante de Deus. Do versículo 15 ao versículo 28 do mesmo Ezequiel 37, poderíamos notar e ver
a unificação agora, o desejo de Deus, falando a Ezequiel sobre a nação de Israel, o desejo de Deus de unificar um povo que estava separado. Ele diz: eu uno esta vara com esta outra vara, juntas formam uma única vara, um único povo diante da minha presença. Essa é um reavivamento político, mas um reavivamento político, ele também cursa com um reavivamento espiritual, pois Deus tinha prazer na nação de Israel. O povo de Israel era escolhido pelo Senhor, eleito pelo Senhor, para ser o exemplo para toda a humanidade, mas caiu, tombou na idolatria. Chegou ao ponto de quase morrer, se destruir. E no texto que nós lemos agora, de Ezequiel 37, no avivamento do templo de Ezequiel, fala-se de calamidade. Esta é a calamidade que o povo passa. O profeta Ezequiel, falou ao povo de Deus, ao povo de Israel, diversas vezes avisos que o Senhor havia dado em visão. Mas esta em especial, ele fala de duros juízos de Deus, vindo o juízo de Deus sobre a vida do povo de Israel. Ezequiel, capítulo de número 3, acompanhe comigo. Ezequiel, capítulo de número 6, versículo de número 3. Quem achou que possa ler? Versículo de número 4. Serão assolados os vossos altares, quebradas as vossas imagens do sol, e derribarei os vossos traçados diante dos vossos ídolos. Versículo de número 5. Porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos, e espalharei os vossos ossos em redor dos vossos altares. Amém? A visão de Ezequiel. Deus pega Ezequiel em espírito e nessa visão coloca Ezequiel no vale contendo ossos secos. Ezequiel era profeta e pela lei todo profeta não poderia tocar em coisas mortas, porque ele se tornaria de puro para impuro. A visão de Ezequiel, dada por Deus, mostrava Ezequiel caminhando por um vale de ossos secos. O vale de ossos secos, e o texto chega a afirmar que esses ossos não eram apenas secos, eram sequíssimos. O que leva o homem a ter a sua vida em sequidão, senão o pecado? O pecado agora estava instalado em Israel. E Ezequiel narra dizendo, com relação a esses duros juízos de Deus contra a desobediência e a apostasia do povo de Deus. Talvez essa manhã fosse uma manhã muito agradável logo ao se levantar e você pensou: acho que não vou à escola bíblica. Acho que vou permanecer em casa, aproveitar o meu momento com a família. Este povo estava andando a passos largos distante de Deus. E essa visão era muito esclarecedora para Ezequiel com relação a ser um vale de ossos secos. Esses ossos não estavam, depois de morto, eles não estavam enterrados. Eles ainda estavam na superfície do solo. Quando enterramos um ente querido e colocamos ele no túmulo, estamos decretando o final de tudo.
Mas Deus leva Ezequiel a ter essa visão de ossos que não estão enterrados, ossos que ainda estão na superfície. E esta é a palavra que fala da calamidade e da restauração de Israel. Ezequiel 36, 21 diz: mas eu, o Senhor, os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Deus, ele tinha um apreço pela nação de Israel. Deus tem um apreço pela nossa vida, mas mesmo tendo esse apreço, ele não deixaria de nos corrigir, não deixaria de nos elevar, em colocar em destaque, mas ele não nos deixaria de viéssemos a cair e padecer. Ezequiel tem a visão do vale dos ossos secos. E no livro de Ezequiel, no capítulo de número 3, versículo de número 22, diz assim: e a mão do Senhor estava sobre mim ali, e ele me disse: levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. A Bíblia diz que nessa visão, Ezequiel caminhando entre os ossos secos, Ezequiel recebe de Deus a autoridade em visão para profetizar sobre a vida desses ossos secos. Nós, como igreja, estamos vivos, mas muitas vezes nos portamos como os próprios ossos secos narrados em Ezequiel. Estamos em sequidão de estio. A nossa alma não se alegra na presença de Deus. Não dizemos mais: fiquei alegre e contente quando me convidaram. Vamos à casa do Senhor. Parece que não existe nada dentro de nós, e aí a necessidade da ação do Espírito Santo na vida da igreja. O que te mantém de pé, meu irmão, minha irmã, não é a tua força de vontade, mas o que te mantém de pé é a presença do Espírito Santo em tua vida, te renovando, te reestruturando, te revitalizando, te colocando para cima em estado de alegria, de gozo pelo seu Senhor, habitando dentro de ti. Esta é a calamidade e a restauração de Israel. Ele estava como ossos secos, mas havia uma profecia sobre esta nação de que eles se reanimariam, se restituiriam, cresceriam novamente. Tópico de número 2, um vale de ossos secos. O profeta Ezequiel recebeu uma visão a respeito do vale de ossos secos. Essa visão era uma representação do estado espiritual do povo de Israel. Era a realidade do povo de Israel, era a situação que este povo vivia no período, na época de Ezequiel. Para esse povo, Deus ordenou a Ezequiel profetizar sobre os ossos secos. Abra comigo em Ezequiel 37, versículo 4 e 5. Quem achou, possa ler. Amém? Ossos secos. E a profecia diz, profetiza sobre esses ossos secos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Gostaria de perguntar para a igreja: qual a explicação para ossos secos, ouvir a palavra do Senhor? Ossos secos, morte, não há vida, mas mesmo assim, Deus, na sua autoridade, delegada na visão a Ezequiel, diz: profetiza, fala da minha palavra. O que aviva a igreja não é a qualidade do som instalado neste altar.
O que aviva a igreja não são os tipos de louvores ministrados nesse altar. O que aviva a igreja não é os movimentos de corre de lá e para cá, de cá para lá, mas o que aviva a igreja, o que tira a sequidão da igreja, o que tira a imagem de ossos secos da igreja, é ouvir a palavra do seu Senhor. Só há milagres quando se ouve a palavra de Deus. Só há crença em algo legítimo e verdadeiro quando ouvimos a palavra de Deus. Só há cura quando ouvimos a palavra de Deus. Só há libertação da igreja quando ouvimos a palavra de Deus. E Deus fala para Ezequiel, profetiza, fala para essa igreja: ossos secos, sequidão, receba o Espírito de Deus através da palavra do Senhor. E me disse ele, filho do homem, poderão viver esses ossos? É a pergunta. Poderão renovar a igreja? Poderá essa igreja ser novamente avivada como no passado foi? Poderá você crer de contínuo, com toda a sua força, com todo o seu entendimento? Poderá você crer novamente no agir de Deus sobre a sua vida? Ouça a palavra do Senhor. Este é um vale de ossos secos. E havia uma promessa ali de um grande avivamento nacional. Saímos de Estevão, que cheio do Espírito Santo, falava do amor de Deus, professava uma fé legítima. Saímos dele e vamos para uma igreja, para uma comunidade maior. Saímos da igreja agora e vamos para uma comoção, para um avivamento de toda uma nação. Falar de avivamento de toda uma nação é quase que sonhar com aquilo que não se pode sonhar. Hoje, domingo, já fazem mais de 265 horas que lá em Asbury há um avivamento. Pessoas entram e saem, recebem a palavra, recebem o louvor, tecem os próprios louvores a Deus com as suas palavras. E como questionar isso, se verdadeiramente o que está acontecendo lá nos Estados Unidos é um avivamento, é um reavivamento? A cura, ao poder sendo ministrado naquele local, a pessoas sendo libertas e reconhecendo e se arrependendo dos seus pecados. Há uma promessa, havia uma promessa ali em Israel de um grande avivamento nacional. Quando o avivamento acontece, ele não fica restrito a um determinado local. Quando o avivamento na vida do ser humano, do cristão, acontece, ele não fica guardado para si somente. Este avivamento, ele se expande, se estende, assim como o alargar das tendas, assim como o crescimento da obra. Esse avivamento vai alcançar locais inesperados pelo homem. Talvez você não chegue lá. Talvez você não tenha capacidade de chegar lá, mas o Espírito de Deus, ele chega neste local e ali acontece o milagre, ali acontece a cura, ali acontece o avivamento, despertamento, que é a palavra-chave desta mensagem, desta lição. Desperta, igreja. Acorda, igreja. Ele está aí às portas. Este avivamento vem, e profetizei como ele me deu ordem, diz Ezequiel. Então o Espírito entrou neles, habitou neles, viveu com eles, moveu eles, e profetizei como ele, o Senhor, me deu ordem. E viveram, e se puseram de pé um exército grande e extremo. Era a chegada de um grandioso avivamento espiritual sobre a nação de Israel. A presença do Espírito habitando na vida deste, daquele, daquela outra, do outro, e eles foram se contaminando, por assim dizer, pela presença vivificadora do Espírito Santo.
Você não é alegre pelas circunstâncias da vida, ou pelo seu bom trabalho, ou pela sua boa casa, ou pelo relacionamento estável, filhos que são educados, filhos que ouvem a voz do seu pai e da sua mãe. Não, você é alegre porque este Senhor te alcançou, porque esta palavra chegou ao teu coração, avivou a tua vida. Tópico, subtópico de número 3, o rio das águas purificadoras. No capítulo de número 47, o profeta Ezequiel viu um homem que possuía um cordel de medir nas mãos, com o qual mediu uma distância de 1000 côvados. Um côvado, 45 centímetros. 1000 côvados, 450 metros. E fez o profeta passar pelas águas que chegavam em seus tornozelos. E fez o profeta ir mais adiante, passar pelas águas que tocavam em seus joelhos. E fez ele ir mais adiante e passar por águas que tocavam pelos lombos, pelos ombros. E por fim, esta visão. E por fim, fez este homem com que Ezequiel passasse a nado por um ribeiro. Em outras traduções diz que ele andou por dentro da água, e essa água deu nos artelhos, deu nos joelhos, tocou nos ombros e submergiu todo o seu ser. A visão é essa: uma igreja que conhece o seu Senhor, mas não vive na superficialidade desta palavra. Ele quer mais do seu Senhor, então ele se atreve, ele vai, ele acompanha, segundo o Espírito Santo o leva, ele vai e se aprofunda, e esta palavra, esta água dá nos seus artelhos, mas ainda este homem está na superficialidade, está no superficial. Então ele se atreve, levado pelo Espírito Santo, ele se atreve a ir um pouco mais, a conhecer ao seu Senhor. E estas águas, diz Ezequiel 47, elas agora passam a dar nos seus joelhos. Ele ainda está com os pés firmes. Nós ainda, no conhecimento de Deus, nós andávamos nesse mundo desgarrados, mas conhecemos a Cristo, e Ele nos levou para um lugar agora superficial, e conhecemos a Deus, conhecemos o templo, a igreja, o convívio com os irmãos, mas ainda nossos pés tocam no solo e tem vontade de retornar à vida que vivia. Então agora ele é levado a um pouco mais na profundidade de Deus, conhecer mais a Deus. As águas dão nos joelhos. Ele ainda é um homem carnal, ele ainda é homem natural, mas agora ele está envolvido na igreja, ele está envolvido no culto, ele se envolveu na escola bíblica, ele está participando agora do coral, está participando, está conhecendo ao seu Senhor. Então agora ele anda um pouquinho mais em conhecer ao seu Senhor, e a Bíblia diz que essas águas nos dão pelo lombo, pelos lombos, pelo ombro. Ele está envolvido, ele está quase no centro da vontade de Deus. Ezequiel é levado por este homem que mede com uma linha, e ele vai avançando na presença de Deus. Nós somos como a nação de Israel, muitas vezes idolatrávamos outros deuses, mas quando conhecemos a esse Senhor, nós nos atrevemos a querer conhecer mais dele, e essa água nos deu nos artelhos. Nos levou um pouquinho mais, e o nosso conhecimento aguçado queria conhecer a Deus, queria saber mais de Deus, e nos aprofundamos, e essas águas nos dão nos joelhos, nos lombos, ao ponto de chegarmos na medida exata que Deus preparou para cada um de nós. Estamos envoltos pelas águas do seu Espírito, estamos envoltos com as coisas de Deus. A visão de Ezequiel falava dessa nação que estava distante, mas agora essa nação recebe uma oportunidade de ser restaurada pelo Espírito Santo, e isto acontece a olhos nus.
via-se o mover do Espírito Santo, via-se a mudança dos homens, via-se a realidade daquele local melhorando dia após dia. E essas águas, diz o tópico de número 3, eram águas purificadoras. O que purifica a nossa vida não é a nossa vontade de querer de ser melhor, mas o que purifica a nossa vida é a palavra de Deus. O que cura as nossas mágoas, chagas internas, traumas, é essa palavra que é purificadora. Diz a palavra, ele já se sentia mais distante do solo. À medida que nos aproximamos, queremos mais ao seu Senhor, queremos mais conhecer a Deus, queremos mais ser cheios do Espírito Santo, queremos mais ser plenos do Espírito Santo. E à medida que ele avançava, ele se sentia mais distante do solo, diz o autor. Ele estava sendo mais suspenso agora nas mãos do seu Senhor. Era um rio que causava muita produção na agricultura, na piscicultura. Daria vida em tudo o que passava. Abra comigo em Apocalipse, capítulo de número 22, verso de número 2. Apocalipse 22, 2. Amém? Daria vida em tudo por onde passasse. Ele começa num filete do rio e termina em águas profundas. A nação de Israel passaria pelo começo, pelo início da sua caminhada cristã e chegaria em águas profundas. O avivamento da igreja acontece não na superficialidade. Os homens não manipulam o agir de Deus. É Ele o Senhor que é soberano. É Ele o Senhor que determina onde, quando haverá esse avivamento. Mas quando o avivamento acontece, quando a igreja é tomada pelo agir do Espírito Santo, quando pessoas buscam um arrependimento, reconhecem o seu pecado, eu que sou de lábios impuros, diz Isaías. Lábios impuros, corpo impuro, mente impura, mas passando pelas águas do Espírito, esta água, este rio me purificaria. Conhecer a Deus nos leva à purificação. Conhecer a Deus nos leva à santidade. Conhecer a Deus nos faz melhores a cada dia. Que eu seja melhor hoje do que foi ontem, e que eu seja amanhã melhor do que foi hoje. Essas águas produziriam vida por onde passasse. No tópico de número 2, dos grandes avivamentos do mundo, nós temos o exemplo da Europa, em específico na Alemanha, na Inglaterra e nos países de Gales. Temos também este avivamento acontecendo nos Estados Unidos. O que hoje acontece em Asbury já aconteceu em 1970, já aconteceu em 2003 e já aconteceu em 2006. E hoje está acontecendo de novo. O Espírito de Deus inundou aquele ginásio, inundou aquela universidade, e pessoas estão sendo chamadas pelo próprio Espírito Santo para fazerem partes desta história. Nesse tempo, na Europa, na Alemanha, na Inglaterra, todos estavam, antes do avivamento, mortos espiritualmente. Havia um liberalismo teológico e havia também um racionalismo das coisas de Deus. Não é bem assim, eu não posso fazer desse jeito, eu acho que não é desse jeito, eu faço desse jeito que eu quero, que eu entendo, é dessa maneira. Não! Era necessário que acontecesse naquele local uma mudança.
acontecesse naquele local uma transformação da rotina daquele povo. Diz que na Alemanha, em 1722, este Conde Zinzendorf liderou os movários num fervor missionário. Somos tomados por Deus e o desejo que temos é de trabalhar na obra missionária, é de crer neste Senhor, é falar da sua palavra, é renovar os nossos votos de aliança com Deus. Mantemo-nos de pé pela sua palavra, mantemo-nos vivos pelo seu Espírito. Todos estes que aqui passaram, como Conde Zinzendorf, aonde dá uma ênfase neste movimento da religião do coração, grande despertamento na busca do poder de Deus, principalmente voltado para as missões mundiais. Este avivamento que se expande além das paredes da igreja. É um avivamento que vai além do nosso trajeto, nosso caminho diário. É um avivamento de uma palavra que é legítima, verdadeira e fiel e que poderá alcançar não aqueles que estão envolvidos já na obra, não aqueles que estão cansados de tanto trabalho da obra, mas esta palavra chega àqueles que são cativos pelo pecado. Cativos das coisas como aí estão, deste mundo, cativos da drogadição, da pornografia, cativos da maldade do homem, prisioneiros de Satanás. Esta palavra, o grande avivamento que chega agora na Europa, através de Conde Zinzendorf, na Alemanha, em 1722, chega também na Inglaterra, em 1740. John e Charles Wesley, George Whitefield atuaram com grande fervor missionário. Esse fervor missionário, essa capacidade missionária, a capacidade de falar do amor de Deus, não é pela vontade própria, mas é pelo agir do Espírito dentro da igreja, na vida do homem, na vida da mulher, daquele que busca, daquele que intercede. Esta palavra chegou a esses países, chegou também buscando o poder de Deus e a unção do Espírito para pregar a sua palavra. Chega também como exemplo nos países de Gales. Evan Roberts não é um homem, não é um senhor de idade, é um adolescente de 13 anos, provando que Deus faz como Ele quer, faz com quem Ele quer, faz quando Ele quer. E diz que numa visão que recebeu de Deus num domingo, como este, dizendo que enviaria um avivamento para todos que precisavam abandonar o pecado. O que Israel precisava, na visão de Ezequiel, era abandonar o seu pecado. Abandonamos o pecado, deixamos a obra da carne, deixamos a natureza da carne, natureza humana, para sermos revestidos por uma natureza espiritual. O avivamento verdadeiramente só acontecerá quando as pessoas entenderem do seu pecado, reconhecerem o seu pecado, entregarem a sua vida de corpo, de alma, de mente, de espírito, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Aconteceu isto na prática, no abandono da prática do pecado. A data, 1904 a 1905. Um ano do agir de Deus, um ano da presença manifesta neste país. Assim como Davi, agora ao contrário, diz: por um ano escondi o meu pecado e os meus ossos estavam apodrecendo. Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem chamado para liderar uma nação, esconde o seu pecado e a podridão dos seus ossos toma conta de si. Israel tinha ossos secos, sequíssimos,
sequíssimos, ao ponto de não ter como tornar a vida. Mas Deus entra em ação, o Espírito Santo se move naquele lugar e na visão de Ezequiel diz, profetiza, fala para esse povo, ossos secos, revivam, ossos secos, revivam, carne se junte à sua carne, tendões e peles são revestidos nos seus ossos, ossos buscando ossos para reviver para o seu Senhor, para uma obra redentora nessa terra, um grande exército de Deus. Subtópico de número 2, nos Estados Unidos também, nós temos exemplos de um grande avivamento, usado na pessoa de Charles Grandison Finney, foi usado por Deus para um grande despertamento espiritual. Teve grande influência de Campbell Morgan, do movimento de vida profunda. Pregava um viver pleno na presença de Deus. O viver pleno na presença de Deus é acatar tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Não examinar com os olhos naturais e dizer que isso não é possível, mas permitir-se que Deus use a cada um de nós, use a sua igreja para ministrar a sua palavra, para enriquecer os corações dos homens sedentos dessa palavra. Você tem oportunidade que muitas pessoas não tiveram. Você tem estado na presença de Deus, onde muitas pessoas já estiveram e não estão mais. Você é responsável como igreja por o reavivamento através do Espírito dentro de você. Raízes do avivamento pentecostal. Exemplos como Charles Fox Parham, obreiro leigo, pregador itinerante, resolveu fundar o chamado movimento de fé apostólica. Qual o propósito? Preparar obreiros leigos para evangelizar. Preparar para evangelizar. Fundou o Instituto Bíblico Bethel College na cidade de Topeka, no Kansas. Exemplos de homens que foram usados no passado. Homens que deixaram o seu legado, homens que participaram da história do avivamento. Participamos nós também deste avivamento, todos os dias, quando abrimos a nossa palavra, quando lemos a Escritura Sagrada, quando entendemos o que Deus tem preparado para cada um de nós. Participamos do avivamento, quando essa palavra entra no meu coração, no seu coração, e te mantém de pé, para que você não caia, para que você não desista, para que você não se abandone, para que você não volte atrás. Deus não tem prazer na vida daqueles que retornam, soltam o cajado. Charles Fox cria o movimento de fé apostólica, mas todos os movimentos que aí estão da história, todos tiveram seus altos e seus baixos, tiveram erros, contratempos, e o que compete a nós é alinhar esse movimento com a vontade de Deus. É a vontade de Deus que permanece, é a vontade de Deus que é eterna. Em 1901, Houston, Texas, o pastor negro, filho de escravos de Louisiana, William Joseph Seymour, pertencente a um grupo, Santidade, Holiness, foi atraído pelo movimento da fé apostólica iniciado por Parham. William foi aluno de Parham nesta escola, neste instituto. E logo a seguir, em 1906, envolto pelo Espírito Santo, ele se transfere do local onde estava para a Califórnia. E todos nós conhecemos o grande avivamento da Rua Azusa, naquele local, aquele momento da história, o povo, a nação, não a igreja apenas, não um bairro apenas, mas a nação,
foi impactado por um grande avivamento da obra de Deus naquele local. Pessoas sendo levadas, entregues à presença de Deus de corpo e alma. E este avivamento diz que esse local ele estava abandonado. A fé se chamava, esse local, a missão evangélica de fé apostólica. Começou ali um denominado avivamento pentecostal. Denominado avivamento pentecostal do século XX, que impactou o mundo inteiro. Você ainda está aqui nessa terra. Você é participante deste reino. Você, eu, nós temos sido instruídos pelo Espírito Santo a levar esse evangelho a toda a criatura, a entregar a palavra de revelação, de cura, de mudança de vida, de avivamento, que não é um querer seu, mas é um agir do Espírito Santo na vida da igreja. O que te faz e te mantém de pé é essa palavra, é a leitura bíblica, é o aconselhamento bíblico, é o que Deus tem feito na história da humanidade e que ainda fará nos tempos vindouros. Tópico de número 3. Os avivamentos mudam a história. Nessa apostila, o autor ele se limita a falar de impactos profundos na política, na economia e na cultura. E ele exemplifica que dentro deste contexto americano, negros, tragédias de racismo naquela região, naquela nação, mesmo entre igrejas históricas, aconteciam. Foi possível contemplar vítimas dos séculos de conflitos raciais, pessoas envolvidas em batalhas civis dentro daquela nação, pessoas que passaram pelo risco da morte, pessoas que talvez acharam que não teriam a outra oportunidade de viver naquela terra. Mas este povo, diz o autor, estavam cultuando ao Senhor, falando em línguas estranhas e se alegrando no Espírito. Você passa por um momento de conflitos, mas você louva o Senhor. Você passa por um momento de dificuldade e você louva o Senhor. Você passa por um momento de angústia, de aflição, de escassez, mas você continua louvando ao Senhor. Você não retrocede porque o Espírito está dentro de ti. É o Espírito que tem te avivado. Este povo passou por batalhas épicas, civis na história, mas jamais deixaram de cultuar ao seu Senhor. Abra em Efésios capítulo de número 2, versículo de número 14. Efésios 2, versículo de número 14. Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 14. Os avivamentos mudaram a rotina da história, quebraram paradigmas, barreiras, quebraram limites da história para que pessoas pudessem conhecer a Cristo Jesus. A barreira da história foi quebrada. Na representação, o muro de Berlim cai por terra. Muro que limitava uma nação, a mesma nação dividida de um lado por uma cultura e no outro em outra cultura. Num lado a religião, no outro lado outra religião. Num lado fatos da história, leis que eram permanentes naquele local, neste local totalmente diferente. O texto de Paulo fala que essa barreira
se quebrou. O avivamento chegou. A presença do Espírito Santo é notória na vida de todos aqueles que ouvem essa palavra, entendem essa palavra e doam-se para o seu Senhor. No subtópico de número 2, indo para o final, fala da geração depois do avivamento. Talvez aqui o mais preocupante da história. O texto fala que também é consenso em todos que em várias partes do mundo os avivamentos provocaram mudanças na igreja. O avivamento ele não troca a liturgia da igreja. O avivamento ele não muda a doutrina da igreja. Muitos diziam que a doutrina engessava a ação do Espírito Santo, deixava-nos como que peias atados nas mãos que não poderíamos adorar ao Senhor. Mas isso não é verdade. Pela doutrina é que nós somos ministrados nesta palavra. É pela doutrina que nós somos direcionados ao grande avivamento. É contrário ao que diz. As mudanças da igreja estão acontecendo. Fatos que não têm necessidade alguma. Altares pintados de preto, luzes, holofotes, fumaça. No tempo passado se dizia que tendo um violão e uma bateria, o avivamento já estava garantido, já estava como que pronto. Mas na verdade o avivamento habita dentro do coração do homem que não se atém às coisas desse mundo. Se você está atrelado à materialidade, se você está atrelado às coisas dessa terra, dificilmente o Espírito Santo poderá visitar você, dificilmente, não impossível. Mas se você se render a Ele, deixar as coisas dessa terra de lado, deixar a carnalidade do homem de lado, deixar as suas vontades de lado, o Espírito Santo vem e muda a história da igreja. Diz o texto que Deus de John Wesley, o Deus de Charles Finney, o Deus de William Seymour é o mesmo. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o mesmo Deus teu, do tempo presente. Ele não muda, ele não se rende às coisas desse mundo, ao sistema desse mundo. Ele não mudou. Mais do que nunca, diz o autor, precisamos sentir a mesma necessidade que esses homens de Deus sentiram um dia em seus tempos para buscar um verdadeiro avivamento espiritual nas igrejas da atualidade. Parece que tudo que nos foi ensinado, hoje não aprendemos nada. Parece que o que aconteceu no passado, dos grandes avivamentos da história, parece que para hoje não nos serviriam, mas é Deus que move a história, é Deus que age na igreja, é Deus que aviva o povo, levanta o povo, estrutura o povo. E o autor continua dizendo que este mesmo Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo, não outro Espírito Santo, não outro Jesus, porque Ele é o mesmo ontem, é hoje e é eternamente. É o mesmo Espírito Santo que esteve no passado. É o mesmo Espírito Santo que esteve com aqueles que começaram os grandes avivamentos movidos por Deus. É o mesmo Espírito Santo que hoje, domingo, 10 da manhã, deseja avivar o seu povo. A conclusão que chegamos, que o autor nos mostra, e Provérbios 26, 20 diz, nesta leitura, que não havendo lenha, não há fogo. Se não existir a presença do Espírito Santo, não basta ter apenas a igreja, não basta ter apenas as Bíblias, não basta apenas ter os instrumentos, não basta apenas ter os músicos, os pregadores, os preletores, conferencistas, não basta. O que nos basta é a presença de Deus habitando, morando, enraizada na vida do homem. A conclusão é que Deus deseja, quer operar nas igrejas no mundo. Não é exclusividade minha. Não é exclusividade sua,
não foi exclusividade de Israel. Ele veio até nós. O Evangelho nos alcançou. Ele quer promover um poderoso avivamento espiritual que sacuda, que estremeça, que abale as estruturas da igreja, estruturas eclesiásticas e denominacionais. Não é apenas a placa da igreja, porque a placa de igreja não salva ninguém. O local onde você está, você pode estar sentado nesse local e a sua mente está em outro lugar, não está nas coisas de Deus. Você pode estar com os olhos fitos no altar, mas a sua mente está divagando. Ele quer avivar, Ele quer dar um poderoso avivamento para que haja sinais, milagres, prodígios e maravilhas em nome de Jesus. Que o Santo Espírito nessa manhã sopre o avivamento espiritual e que o uso abundante dos dons espirituais seja verdadeiro, real, legítimo e abundante em nossos cultos, em nome de Jesus. Pastor Agemiro.